E vamos, portanto, começar, tá, gente? O primeiro ponto que nós trabalhamos na disciplina de Direito Internacional Público foi, na verdade, foi uma introdução à matéria, sobretudo uma compreensão que até nós fizemos em Direito Internacional Privado, do que é uma disciplina, certo? Do seu real objeto, considerado que eu mesmo ministrava para vocês duas disciplinas, as duas disciplinas de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, de sorte que seria, aos meus olhos pelo menos, imprescindível que vocês conseguissem identificar as diferenças entre uma e outra para não ter problemas futuros, certo? Então, e isso eu coloquei na aula passada de Direito Internacional Privado. Boa noite, Marisa, Marinéia, Maiara, Leandro e Raquel. E o Cristiano está digitando, acho que ele vai falar boa noite. E se sim, eu já me adianto e tive razão. Que o direito internacional privado, ele, até para alguns autores, ele é uma espécie de direito interno, certo? Ele não teria um conteúdo internacional, o que não é bem verdade, porque, acho que até como o Rubens perguntou na segunda-feira, o direito internacional privado ele se revela por intermédio de tratados internacionais. Acho que até em um questionário o Jarbas fala alguma coisa disso sobre tratados, eu o corrigi. Sim, os tratados internacionais são fontes no direito internacional privado também, como são no direito internacional público. Só que o direito internacional privado ele é um sobre-direito. A gente pode identificar nele uma categoria especial de direito que não se confunde, boa noite Denise, com o direito internacional público. Porque o DIP, o direito internacional público, ele é um típico, boa noite Alexandre, ele é um típico direito, é um direito de regulação de condutas, é um direito que rege o convívio em sociedade, boa noite Fabiano, boa noite Michel, rege o convívio em sociedade entre os sujeitos do direito internacional público, certo? Então, nós temos aqui um típico regulador, um típico dado da vida em sociedade, como é o direito em si e para todos, como é só, por exemplo, o direito civil aqui no plano interno, certo? A partir dessa perspectiva, é importante que a gente pondere que esse direito internacional ele é um dado da vida em sociedade, só que da sociedade internacional. E que essa sociedade internacional ela possui muitas características peculiares, diferentes da sociedade interna e que reverberam drasticamente no direito internacional. Boa noite, Lúcia. Isso é um dado que a gente também já sabe, que o direito ele sofre a interferência da sociedade e nela repercute como um ciclo vicioso, inevitavelmente. E essa mesma lógica da sociedade interna, e aí a gente pode pegar o casamento homoafetivo como um exemplo, imagina, Agripino, boa noite, acontece igualmente no direito internacional público, ou seja, as particularidades da sociedade internacional reverberam no direito internacional. Então, é possível que a gente diga que a sociedade internacional ela é descentralizada, ou como alguns autores de relações internacionais, como Hadley e Bull, vão dizer, que a sociedade internacional ela é anárquica. Por quê? Não existe uma autoridade central na sociedade internacional. Não há a autoridade central que existe, por exemplo, aqui no Brasil. E aí eu faço aqui um parênteses para quem estiver muito atento com o direito internacional. A autoridade central que eu falo aqui não é a do direito internacional privado. É a autoridade central em sentido genérico, em sentido amplo. Alguém que exerça soberania de cima para baixo, como é o Estado em si, o governo federal, os Estados-membros, Distrito Federal e município.
certo? Tipo um presidente do mundo. Exatamente, exatamente. Não há, a ONU não faz essas vezes, ela não é uma autoridade global. Em que pese a ONU tem a sua relevância, principalmente no contexto do uso da força e da segurança entre os estados, a ONU não tem essa característica. Então, essa centralização de poder que existe no Estado brasileiro e nos demais não se revela na sociedade internacional, o que a torna, com efeito, descentralizada. E essa descentralização a gente pode puxar por umas outras perspectivas. Não há, muito bem colocado pelo Márcio, não há hierarquia entre sujeitos do direito internacional. Juridicamente, conforme a gente viu na paz de Westfália, em 1648, os estados eles são juridicamente iguais entre si. E é essa perspectiva que a gente tem que se ater. É claro que economicamente, tecnologicamente, do ponto de vista de PIB, etc., há uma flagrante desigualdade entre os estados. Mas juridicamente, eles são colocados em pé de igualdade. De sorte que confirma isso o princípio da igualdade formal entre os estados. Tem razão o Márcio no que diz. E o que eu ia dizer antes é que, vejam só, não existe um poder judiciário internacional, mas existem tribunais internacionais cuja jurisdição é aceita pelos estados. Foi o que eu coloquei para vocês, que não cai na prova, o caso do Tribunal Penal Internacional. Os estados aceitam submeter-se e submeter seus nacionais à jurisdição do TPI, como aceitam se submeter, e a gente viu ao longo do curso, à jurisdição da Corte Internacional de Justiça, certo? A Corte Nacional de Justiça só julga um conflito de um Estado se ele previamente tiver aceitado submeter-se a esse tribunal. Uma lógica que a gente não consegue de forma alguma aplicar no direito interno. Não tem como eu dizer que eu não reconheço a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, certo? E pensar assim só ser tosco. Então, isso no direito internacional não faz essa imposição de jurisdição não faz sentido no direito internacional. Tal como a gente não tem um poder executivo responsável por administrar a sociedade internacional, na esteira do que colocou o Márcio e o Rubens, boa noite, Lenita, e também não há um poder legislativo que seja hábil a criar tratados internacionais, a criar normas internacionais. Nós falamos que a ONU ela é um seio, é um foro multilateral no qual se costumam celebrar tratados em razão de proposições da sua Comissão de Direito Internacional. Ou seja, a Comissão entrega um projeto de convenção, como se fosse um projeto de lei comparando com o plano interno, e aí os estados votam se querem assinar aquele tratado ou não. Às vezes aceitam, às vezes não. A maioria das convenções internacionais de caráter global, como por exemplo os Pactos de Nova York de 66, a Convenção sobre o Direito do Mar, o Tratado de Espaço, são celebrados no seio das Nações Unidas. Mas também tivemos, por exemplo, o caso da Convenção sobre Responsabilidade Internacional dos Estados, que nunca foi levado a cabo. Não passa de um projeto engavetado que só serve para fins doutrinários e para fins acadêmicos, não mais que isso, certo? Então, eu pergunto para vocês, fica clara essa questão da sociedade internacional e da manifesta, da flagrante distinção que há entre ela e a sociedade interna? Sim ou não? Vocês podem responder só com um S ou com um não e aí com a dúvida, para poupá-los de esforço e evitar a fadiga. Sim, gente. Então, retomando, se está tudo bem, se vocês estão acompanhando, essa é a pergunta, Rubens. Retomando, então, uma consequência lógica da compreensão dessa diferença entre as sociedades, a interna e a internacional, é o estudo das fontes do direito internacional público. A gente sempre, se vocês puxarem um pouquinho pela memória, vocês vão ver que sempre que vocês começaram a ter uma matéria nova, um direito novo, direito tributário, direito civil, direito agrário, a primeira, segunda, terceira, quarta aula, uma delas foi sobre fontes, ou seja, de onde flui, de onde emerge esse ramo do direito. E aí, salvo exceções raríssimas, tipo as OJs no direito do trabalho, a lógica é sempre a mesma. Lei, princípios,
costumes, eventualmente, a importância da jurisprudência, doutrina, e aquele vento-venta, maré-mareia que a gente já cansa de ver. Aqui, no direito internacional público, eu tentei deixar claro para vocês que a percepção de quais são suas fontes, ela é fundamental, porque a gente não tem um órgão central que crie as normas. Ou seja, em última instância, as normas internacionais, em regra e em síntese, sempre decorrerão da vontade dos Estados. Ou seja, há aqui, em dada medida, um caráter voluntarista ou voluntarioso do surgimento de normas internacionais. E é esse ponto que merece, sobretudo, ser destacado. Então eu começo pelas convenções internacionais. Certo? Nós tivemos aula de fontes, falei dos costumes, e aí depois houve uma aula sobre direito dos tratados, que consiste, como eu falei em aula, no estudo da Convenção de Viena sobre direito dos tratados de 1969, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a regra ou regras elementares dos tratados. Antes disso até, tratados internacionais são acordos de vontades celebrados entre sujeitos do direito internacional. A Convenção de Viena se aplica só aos Estados, mas é perfeitamente possível que outros sujeitos concluam tratados internacionais, como são, por exemplo, as concordatas celebradas entre Estados e a Santa Sé, o órgão de representação da Igreja Católica. Então, sendo um acordo de vontade, a gente assemelha os tratados com os contratos no direito interno. Então, é elementar que tenhamos como regra, no caso, princípio elementar, o pacta sunt servanda, princípio segundo o qual todo tratado em vigor obriga as partes as quais devem cumpri-lo de boa fé. Outra regra elementar é a impossibilidade de se criar, por intermédio de tratado internacional, deveres para terceiros. Não tem como, o Agripino fala que está travando, para todos, pessoal, está tudo bem com os demais? Ou só com o Agripino? Quem tiver com problema, saia e entre novamente. Certo? Então, eu vou repetir a mensagem lá de cima que eu deixei. Ah, não, eu não deixei para vocês. Mas quem estiver com problemas, entre e saia novamente. Certo? Então, retomando. Eu dizia que, em relação aos tratados internacionais, pacta sunt servanda, não é possível, por intermédio de tratado, criar obrigações para terceiros. Eu só posso, eventualmente, criar direitos para terceiros, como acontece, por exemplo, em tratados que envolvem canais internacionais, em que, por exemplo, o canal de Suez, onde os estados, me foge agora a palavra, os estados costeiros, celebram tratados conferindo ali o livre trânsito para os demais estados que não são parte do tratado, ou seja, cria-se ali, portanto, direitos em favor de terceiros, mas não se pode, consequentemente, criar deveres, já que é o tratado que cria obrigação entre as partes. Relativamente à nomenclatura, falei que existem um monte e que a gente não se importa com isso. Se a gente imaginar que convenção e tratado é a regra, protocolo é um tratado acessório, isso eu acho que já é suficiente. Vimos ainda que existe a questão dos plenipotenciários, ou seja, quem tem competência para concluir tratados internacionais. Vimos que são chefe de Estado e chefe de governo, no caso do Brasil, uma pessoa só, o presidente da República, os ministros de Relações Exteriores e, eventualmente, aqueles que tenham a chamada Carta de Plenos Poderes, ou seja, em outras palavras, e mal comparando, uma procuração, uma autorização que é concedida a um diplomata ou embaixador para concluir tratados em nome do Estado. Eu lembro que até dei para vocês o exemplo da Convenção lá dos Queijos, na década de 50, que o delegado da Noruega só tinha poder para representar um e aí precisou regularizar depois. Ou seja, é imprescindível que, não sendo você chefe de Estado e de governo ou MRE, Ministro de Relações Exteriores, faça prova dos seus plenos poderes, certo? Em relação ao procedimento dos tratados,
podem ser eles de duas formas. Pode ser adotado o procedimento célere, procedimento rápido ou complexo. A regra, e em tese, é de que não se admite no direito brasileiro a conclusão de tratados pela via célere, porque seria imprescindível que os tratados passassem pela autorização, pelo referendo do Congresso Nacional, na forma do artigo 49, inciso 1º da Constituição. Existem algumas ressalvas que eu nem cheguei a ponderar com vocês, mas o que importa é essa regra de que não se pode concluir no ordenamento jurídico brasileiro. Porque um tratado concluído pelo procedimento célere, ele tem negociação e a assinatura, que no complexo é apenas a concordância com os termos do tratado, no procedimento célere, a assinatura tem efeitos de ratificação, ou seja, você concorda e se submete aos termos do tratado. Só que, se você assina com efeito de ratificação, você não permite que aquele tratado assinado seja levado ao Congresso, por exemplo, no caso do Brasil, para passar pelo referendo congressual e depois ser ratificado. Então, por isso que a regra é de que não se admite a conclusão de tratados pelo procedimento célere. Logo, só se admite pelo procedimento complexo. Vencida a negociação, os Estados assinam o tratado e a assinatura, aqui, repito, no procedimento complexo, não passa de uma concordância com os termos fixados, ou seja, foram aqueles termos que nós negociamos e acordamos, e aí cabe ao presidente da República, por exemplo, depois de assinar o tratado, voltar ao país, entregar a cópia para o Congresso, para ele verificar a compatibilidade com o direito interno, até como um controle de convencionalidade preventivo, e, aprovando, permitir que o presidente pratique dois atos independentes que confirmam sobremaneira aquele dualismo que nós falamos e que não cai na N1. Por quê? O presidente da República ele precisa ratificar o tratado, enviar o instrumento de ratificação para a ONU, por exemplo, para quem seja, e precisa ainda praticar aqueles atos de direito interno, a sanção, publicação, promulgação, sanção, publicação. Ou seja, se ele só pratica, por exemplo, a ratificação, o tratado vai ter efeitos internacionais. O Brasil se submete em relação aos demais estados, mas não produz efeitos aqui no Brasil. Então é imprescindível que, quando da aprovação pelo Congresso de um tratado internacional, o presidente pratique atos tanto de direito interno quanto de direito internacional. Certo, gente? E, além disso, eu falei para vocês também que entre a assinatura e a ratificação e a ratificação e a entrada em vigor, o Estado tem o dever de não frustrar o objeto do tratado. Esse dever de não frustrar o objeto do tratado, ele não se confunde com o dever de cumpri-lo. Eu não posso, na forma, salvo o melhor juízo, do artigo 18 da Convenção de Viena de 69, eu não posso prejudicar aquilo que é objeto de proteção ou que é objeto de políticas por parte do Estado. Em outras palavras, o Estado ele tem que atuar de modo que o objeto do tratado não seja prejudicado. Mas isso não impõe, por outro lado, que ele comece a cumprir o tratado e comece, por exemplo, a investir dinheiro, desenvolver políticas públicas. Não, é só não frustrar o seu objeto, mantendo intacto para que quando o tratado entre em vigor, seja ele devidamente cumprido, certo? Tudo bem, gente, até então? Sim ou não? S ou N? Bom, perfeito. Então, retomando uma antepenúltima coisa, é a questão das reservas. Lembram? O Estado, eventualmente, ele pode não concordar com algum dispositivo do tratado, porque muito oneroso para ele, porque até desconforme com uma disposição de direito interno, e aí, consequentemente, o Estado pode apresentar aos demais Estados parte do tratado
ou que vão a ele submeter, apresentar um ato unilateral pelo qual não desejam os estados ou o Estado submeter-se a determinado dispositivo. Em outras palavras, o Estado apresenta a sua intenção de não se submeter a uma determinada regra do tratado internacional. Isso é perfeitamente possível desde que haja o aceite dos demais Estados. E também isso só é possível em tratados multilaterais, que tem 3 ou mais Estados. Um tratado bilateral não pode ter reserva, porque isso seria sobremaneira leonino. Como que num Estado entre dois Estados apenas, A e B, o A tem que cumprir uma obrigação e o B não. Então isso não é um tratado, então isso é um ato unilateral em relação àquele dispositivo especificamente. Como eu falei, a reserva tem que ser aceite e deve ser deduzida no momento antes da ratificação, ou seja, entre a assinatura e a ratificação do tratado, certo? Com isso, havendo o número mínimo de ratificações ou passado o período de tempo mínimo, ou os dois juntos, por exemplo, para o tratado entrar em vigor, precisa de 60 assinaturas, e aí depois da 60ª tem um ano. Então, atingiu a 60ª assinatura, se dá um ano, aí o tratado pode passar a entrar em vigor. O próprio tratado vai dizer se ele adota essa lógica de ratificações, de tempo, ou dos dois juntos, certo? O tratado, em tese, ele é eterno, ele pode ser extinto se os estados denunciarem o seu conteúdo, e eu lembro aqui que a denúncia não é uma acusação, mas é um nome que se dá à vontade do estado de não se submeter a um tratado, e pode também ser extinto pela perda do seu objeto, certo? E, consequentemente, os estados deixam de ter as obrigações originárias. Outra fonte do direito internacional, pessoal, é o costume internacional. O costume é considerado como uma prática reiterada, aceita como direito. Ou seja, os estados desenvolvem certas práticas ao longo do tempo que desperta neles próprios, ou seja, nos seus próprios pares, uma consciência de que aquela prática ela não é apenas um uso, ela é obrigatória, que ela é vinculante, ela deve ser reiterada. Quando surge nos estados essa consciência da obrigatoriedade, nós estamos diante, portanto, de um costume internacional e não mais um uso. O uso é equivalente à prática reiterada. Quando surge o elemento subjetivo, quando surge essa noção de obrigatoriedade, estamos diante, portanto, de um costume internacional, fonte primária do direito internacional, com o mesmo status hierárquico dos tratados, certo? Mesmo as práticas bizarras, não sei, seu Reinaldo, depende do que você considera uma prática bizarra que configura costume internacional. Em tese, sim. O fato de ela ser bizarra não exclui a possibilidade de se tornar um costume. Mas se você tiver um exemplo para compartilhar conosco, fique à vontade. Enquanto isso, eu retomo. Os costumes, pessoal, a regra ou a tese é de que eles são universais, eles são globais. Mas não impede que, eventualmente, em um determinado continente, se reconheça costumes, consequentemente, regionais. Como é o caso, por exemplo, do asilo político, reconhecido pela Corte Internacional de Justiça, no caso Aia de la Torre. Não, isso não é, seu Reinaldo, isso não é costume, no sentido que eu coloco do direito internacional. Aqui, o que você coloca, Reinaldo, são práticas culturais, por mais que seja difícil dizer isso, são práticas culturais, sim, decorrem de uma tradição que de anos e anos, quando eu digo anos e anos, séculos, e eu não sei se eu estou falando a mesma coisa que você, mas eu estou me referindo à mutilação genital feminina, e que decorre de uma tradição, decorre de um relativismo dos direitos humanos, de uma crença de que não são toleradas, mas devem ser compreendidas porque emergem de um longo período de tempo. Há o estímulo para que
deixem de ser adotadas essas práticas, como a Nigéria fez há mais ou menos 1 ano e meio ou 2 anos. Mas isso é uma coisa que é fruto, parar com essas práticas decorre de um diálogo, certo? E não de uma imposição. Porque, repito, são práticas que derivam de anos e mais anos. Se eu não estiver falando a mesma coisa, me faça acréscimos que eu respondo, certo? Mas enquanto isso eu aproveito para voltar por conta da quantidade de conteúdo. E esses requisitos, pessoal, o costume internacional, em tese, ele leva um tempo para ser verificado, certo? Porque uma prática vai chegando a outro, que vai chegando a outro, e aí surge a consciência. Eventualmente, como foi no caso do Sputnik, ou em relação até aos crimes de genocídio, segundo o Tribunal Penal para a ex-Yugoslávia, eventualmente podem esses costumes ser formados pronto, certo? É uma exceção. A regra é que o costume ele se forma paulatinamente com um longo período de tempo. Esses costumes de grande velocidade, esses costumes instantâneos, formados num estalar de dedo, fogem à regra clássica do direito internacional, pelo qual são formados com um longo período de tempo, com uma prática bem reiterada entre os Estados. A última coisa que eu destaco, e que decorre desse caso das pescarias, que envolve a Noruega, é a figura do objetor persistente ou objetor resistente, ou seja, a possibilidade que existe de um Estado se insurgir contra um costume internacional. Em outras palavras, a possibilidade de um costume objetar, rejeitar um costume que vem sendo formado. Isso é possível quando, pela primeira vez, o Estado se depara com a situação tal, a situação que envolve o costume, e decide não acatá-lo, decide colocar-se contra. Quando ele se coloca contra, ele rejeita e ele não se submete ao tratado internacional. Aqui a gente verifica um caráter voluntarista da norma, ou seja, preciso expressar minha vontade. O que faz bastante sentido, já que se o Estado ele não objeta o costume e se ele expressamente o segue ou tacitamente, ou seja, sem insurgir-se, consequentemente, houve o aceite do Estado em relação àquele costume e passa o Estado a ele ficar vinculado. Certo, gente? Tudo bem? Além disso, eu falei com vocês sobre outras fontes, como os princípios gerais de direito, as decisões de organizações internacionais e os próprios atos unilaterais dos Estados, como no caso dos testes nucleares entre Nova Zelândia e França e Austrália, desculpa, e Austrália e França, certo? Todas essas fontes que eu não trato hoje aqui devem evidentemente ser estudadas. Avançando, pessoal, temos ainda ou só 20 minutos. Eu falei com vocês sobre a responsabilidade internacional dos Estados, certo? Eu comentei com vocês que da mesma forma que surge no direito interno o dever de indenizar quando uma pessoa pratica um ato ilícito, o mesmo direito, o mesmo dever, melhor dizendo, surge quando um Estado pratica um ato internacionalmente ilícito. Os requisitos da responsabilidade internacional são semelhantes, mas não são iguais ao do direito interno. No direito internacional, verifica-se a presença de 3 ou 4 requisitos, dependendo da doutrina que vocês utilizarem. 3 são certos. O fato internacionalmente ilícito, ou seja, uma violação de uma norma internacional, violação ao tratado ou a um costume internacional, o dano causado a um Estado, o nexo de causalidade entre um e outro, e ainda o que para uns é um requisito e para outros é só uma consequência lógica, a imputação, ou seja, que o ato internacionalmente ilícito praticado seja atribuível a um Estado. Por quê? Se atribuído a um particular, em tese, não pode o Estado ser responsabilizado por esses atos, certo? Em tese, porque às vezes esses particulares só praticaram esse ato em tese ilícito
porque, por exemplo, o Estado ele se omitiu, certo? E aí, em razão dessa omissão, sobreveio o ato internacionalmente ilícito. Lembram que eu comentei com vocês o caso retratado no filme Argo, que é o caso da invasão da embaixada norte-americana por estudantes iranianos lá no Teherã, que, salvo melhor juízo, é a capital do Irã. Lembram disso? Obrigado, Eliane e Djalma, os únicos que talvez não estejam dormindo embaixo do cobertor, como talvez o Fabiano e também não está, assim como o Cristiano e outros, obrigado. Dormindo nada, maravilhoso. Seu Jucinei chegou antes tarde do que nunca. Retomando, meus caros, que bom que vocês... Cristiano, acho que não assistiu essa aula, pode ser. Mas confia em mim, porque falei em sala, esse caso é retratado no filme Argo. Assista, então. Assista, e é um caso real e decorre não exclusivamente de atos de particulares, mas decorre da falta de iniciativa do Estado, ou seja, de sua omissão em impedir que houvesse aquela violação de direito internacional. Ou seja, os estudantes iranianos, eles forçavam a entrar na embaixada norte-americana e os agentes iranianos, a força, o Estado iraniano, não impediu que fosse realizada essa invasão. Ou seja, são atos de particulares, mas a responsabilidade internacional é atribuída ao Estado do Irã em razão da sua omissão em impedir que aqueles fatos acontecessem. O nome do filme eu coloco até por escrito para vocês. Argo, certo? Assistam, é muito bom. Esse caso, a parte real dele, foi levado à Corte Internacional de Justiça e foi reconhecida a responsabilidade daquele Estado por violação de direito internacional, por violação das regras da Convenção de Viena sobre direito diplomático e a inviolabilidade que as embaixadas têm, certo? Nesse contexto, portanto, gostaria de um exemplo de um Estado que houve que foi omisso em relação... Então, esse exemplo que eu estou tratando, Fabiano, é o que você está perguntando. Por quê? Então, eu contextualizo melhor. A Convenção de Viena, 61, sobre relações diplomáticas, e a Convenção de Viena, 63, sobre relações consulares, ambas consideram que embaixadas e repartições consulares, respectivamente, são invioláveis. Certo? Os estudantes norte-americanos tentaram forçar, conseguiram e invadiram a embaixada norte-americana, matando, inclusive, alguns funcionários e causando prejuízos àquela embaixada. Aqui, há uma omissão do Estado iraniano em impedir que aquela invasão ocorresse. Ou seja, há uma violação à Convenção de 61 em razão de omissão do Estado iraniano que não garantiu aquela inviolabilidade que é prevista na Convenção e que é estendida a todas as embaixadas de todos os países. E eu digo até mais, essa questão da inviolabilidade das embaixadas, ela decorre sobretudo de um costume internacional. Ainda que o Estado não se submetesse às regras da Convenção de Viena, continuariam obrigados a respeitar essa inviolabilidade por conta de um costume anterior que já existia sobre a matéria. Na verdade, em relação a esse ponto específico, as convenções de 61 e 63 apenas tornam por escrito, tornam positivado um costume internacional já existente e que permanece vivo ao lado das regras convencionais. Certo, gente? Sim ou não? Nossa, muita mensagem aqui. O negócio não rolou sozinho. Não, sim. Obrigado, seu Fabiano. Gentileza sua. Nesse sentido, surge a responsabilidade internacional dos Estados. Pode, inclusive, os Estados cometerem atos ilícitos contra estrangeiros.
que aí se situa a proteção diplomática, ou seja, aquela possibilidade de um Estado pedir ao seu Estado nacional, quando se encontrar em Estado estrangeiro, por exemplo, eu, Jonathan brasileiro, estou na Itália e sofro violação de direitos por parte do Estado italiano, posso eu pedir proteção diplomática ao Estado, ao Estado nacional, ao Estado patrial, ou seja, ao Brasil, para que defenda os meus interesses em face da Itália, ou seja, para que endosse o meu pedido, o nome do aceite na proteção diplomática é endosso, aceite meu pedido e se torne, como eu coloquei em latim para vocês, dominus litis, ou seja, tenha o domínio do litígio e passe a, de igual para igual, discutir essa violação dos meus direitos com a Itália, certo? Para que se opere a proteção diplomática, é fundamental que ela seja pedida para o Estado do qual você é nacional, que tenham sido esgotados os recursos internos, que tenha sido tentado resolver a questão dentro da ordem jurídica daquele Estado, por exemplo, por um processo judicial, e para alguns autores é imprescindível que haja as mãos limpas, ou seja, que o indivíduo não tenha cometido crimes no Estado estrangeiro. Eu particularmente acho que as mãos limpas são sim um requisito na proteção diplomática, porque o direito internacional, a gente observa que ele não prestigia a ilegalidade, de sorte que não seria possível tolerar qualquer ato ilícito ou tolerar uma proteção conferida porque alguém cometeu um ato ilícito, ou seja, prestigiar o ato ilícito de outrem. Certo, gente? Tudo bem até então? Isso se aplica apenas a diplomatas e embaixadores? Isso o que, Cristiano? Por favor, esclareça. Tudo bem, gente? Continuando, então. Ainda, estou me baseando aqui no material que eu preparei para vocês, a questão das imunidades de jurisdição dos estados, certo? Eu não lembro se a questão da extradição, estou conferindo aqui no portal, se ela ficou para a prova ou não, e ficou porque foi em março, então temos mais um ponto, por assim dizer. Não, ela é de 15 de março. Tá. Também temos a questão da extradição para tentar tratar. Voltando. Ele refere-se à imunidade, Cristiano, esclareça, por favor, a sua pergunta. Mas, de qualquer forma, vamos voltar para falar justamente da imunidade de jurisdição dos estados. Isto porque, se for as imunidades, sim, diplomatas, embaixadores, eles são imunes à jurisdição do estado onde se encontram, onde estão, usando a terminologia correta, acreditados. Isso aplica referente ao dominus litis. Cristiano, faça de novo a pergunta ou abra o seu áudio que eu respondo, por gentileza. Se você quiser abrir o seu áudio, fique à vontade, Cristiano. Acho que está aberto aqui já. Pode falar. Tá me ouvindo, professor? Sim, pode falar. A minha dúvida é se essa imunidade ela se aplica apenas a diplomatas ou embaixadores, ou, por exemplo, se qualquer nacional que esteja no exterior, ele pode se socorrer do seu país para representá-lo face a outro Estado. Não, então calma, são duas questões. Qualquer nacional pode pedir a assistência do seu Estado para defender os seus interesses em face de Estado estrangeiro. Sim. Isso não se confunde com o fato de embaixadores e diplomatas e cônsules serem imunes à jurisdição. E se eles sofrem algum tipo de violação nesse sentido, os seus direitos, especialmente no exercício de suas funções, não é necessária a proteção diplomática. O Estado, de pronto, vai defender os interesses que, na verdade, ponderando, não são do diplomata ou do embaixador. Quando direitos destes são violados, bem verdade, direitos do próprio Estado, certo? Os diplomatas, os cônsules, os embaixadores, esses são só longa-manos do Estado, certo? Quando há violação de direito deles, há violação, consequentemente, do direito do Estado, certo? Por isso, o pleito dos Estados Unidos em ser indenizado pelo Irã no caso da invasão da embaixada no Teherã. Certo, Cristiano?
Para nós continuarmos, temos 9 minutos apenas, em relação às imunidades de Estado, é imprescindível que vocês tenham em mente que elas decorrem por nada. Decorrem de uma longa construção histórica, segundo o qual entre pares não havia império e depois que entre pares não havia jurisdição. Isso é uma consequência lógica da igualdade formal entre os Estados, reconhecida no contexto da Paz de Westfália. Acrescenta-se a isso, essa igualdade entre os Estados, essa máxima de que entre pares não há império, o princípio da não intervenção. Então, se um Estado não pode exercer jurisdição sobre o outro e não pode intervir nos assuntos internos de outro, o que seria, por exemplo, julgar uma demanda que o envolve, consequentemente, somando isso, pessoal, colocando isso no liquidificador e batendo, a gente tem uma consequência, a imunidade dos Estados, certo? Ou seja, a impossibilidade, em regra, com exceções, de um Estado ser submetido à jurisdição de Estado estrangeiro. A gente viu que essas imunidades têm algumas nuances, existe a imunidade absoluta, a imunidade relativa ligada aos atos de gestão, certo? E não aos de império. Vimos, igualmente, que é possível a renúncia do Estado em relação à imunidade de jurisdição, sobretudo quando tem interesse em ver o deslinde de uma determinada demanda, ou seja, quando tem interesse em defender-se no processo, porque acredita, por exemplo, que pode ter sucesso. E vimos, inclusive, a imunidade de execução, por intermédio daquele caso Ferrini e outros italianos entre a Alemanha e a Itália. Esse caso esclarece muita coisa, pessoal, porque se reconhece a possibilidade a impossibilidade, de se executar bens de Estado estrangeiro. A impossibilidade de um Estado executar, levar a penhora, levar à constrição judicial bens de um Estado estrangeiro, ainda que a origem dessa execução, a origem dessa penhora, seja violações de direitos humanos. Esse caso, eu lembro se eu chegar a comentar com vocês, a questão principal, ele só não foi por unanimidade, decidido por unanimidade, por um voto. Houve um voto contrário que foi do juiz brasileiro Cansado Trindade. O Cansado dele é com cedilha, não com S. Que é um dos maiores internacionalistas que o Brasil tem, foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e no voto dele, ele faz um diálogo fantástico do direito internacional com os direitos humanos, reconhece o valor, o caráter e os cógens das normas de direitos humanos e diz que não é possível tolerar uma máxima medieval em face de uma flagrante violação de direitos humanos, porque os atos atribuídos à Alemanha eram decorrentes, e as violações de direito de Ferrini e outros italianos eram decorrentes da época da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse cotejo específico entre direitos humanos e imunidades de Estado, quem obteve vantagem, quem se sobressaiu, pessoal, no julgamento do caso Ferrini? Quem se sobrepôs? Imunidades ou direitos humanos? Me respondam. Pode abrir o áudio se quiser, nós estamos acabando. Quem sobressaiu no caso Ferrini, pessoal? As imunidades ou os direitos humanos? Se alguém não se sobressaiu, seu Reinaldo, príncipe do pagode, não foi o Cansado Trindade porque o voto dele foi dissidente, ele foi o único que votou em sentido contrário. Minha pergunta, eu repito, no caso Ferrini e outros italianos entre a Alemanha e a Itália julgados pela Corte Nacional de Justiça, qual foi prestigiada? A imunidade do Estado alemão ou o dever de indenizar em razão de violação de direitos humanos? Como só temos 5 minutos, eu mesmo respondo. Se prestigiou a imunidade de jurisdição do Estado alemão em detrimento do direito dos italianos, daqueles cidadãos italianos, em ter indenização pelas violações de direitos humanos sofridas ao longo da Segunda Guerra Mundial, certo? É uma decisão que causou muita estranheza, muita controvérsia entre doutrinas e doutrinadores e
e acadêmicos do direito internacional. Que bom que eu me antecipei. Faz sentido, Reinaldo, muito bem. Mas, na verdade, confirma o caráter conservador e, sobremaneira, a falta de coragem da Corte Internacional de Justiça para se debruçar sobre algumas demandas. Mas, enfim, essa crítica não vai ser feita hoje. Para encerrar, pessoal, falei com vocês sobre extradição, certo? Trazendo um caso que eu estudei no seminário lá na USP, nós fizemos uma análise sobre o que é extradição, assim entendida como o envio de uma pessoa para outro estado, a pedido de um, evidentemente, mediante requerimento, para que, nesse estado, cumpra a pena ou responda a processo penal. Ou seja, a extradição ela se materializa da seguinte forma: o Estado da Argentina requer ao Estado brasileiro que envie uma pessoa qualquer que se encontra em território nacional para que, lá na Argentina, que é o Estado requerente, ou cumpra uma pena já fixada por decisão judicial, ou responda a processo criminal, responda a processo penal intentado contra si. O caráter criminal é um dos requisitos para a extradição, certo? Como também são a existência de uma base jurídica para que ela se opere, e essa base jurídica ela pode ser um tratado internacional, como há entre Brasil e Argentina, ou uma promessa de reciprocidade. Olha, eu extradito agora, mas se eu precisar que você me extradite no futuro, você o faz. Bem como que haja a dupla tipicidade, o crime imputado pelo Estado requerente também deve ser aqui no Brasil, ainda que com outras palavras. A dupla punibilidade, que foi o que nós analisamos no caso concreto, que a pena seja fixada seja superior a 2 anos e que haja promessa do Estado requerente, caso aplique uma pena não tolerada pela ordem jurídica nacional, de que seja ela convertida em uma pena admitida na ordem jurídica brasileira. Por exemplo, uma prisão perpétua seja convertida em reclusão de no máximo 40 anos, uma pena de morte também em reclusão no tempo máximo, assim sucessivamente. A extradição é mecanismo de cooperação jurídica internacional. É um elemento importantíssimo para se evitar a impunidade e para se evitar que as jurisdições estrangeiras, que os estados estrangeiros sejam utilizados como meio de se garantir a impunidade. Ou seja, não estou mais no estado qual é nacional, então não serei mais processado. Não, você pode ser sim, havendo esse acordo de vontade entre os estados. O Fabiano pergunta, e aí eu encerro aqui, pessoal, e respondo a pergunta do Fabiano. Professor, qualquer dia, quando sobrar tempo, gostaria de saber competências do diplomata e dos embaixadores. São pinceladas. Sim, posso, no nosso curso de Direito Nacional, fazer uma aula sobre direito diplomático e consular, e aí eu trato dessas questões, é algo que eu até tenho uma certa familiaridade, então é prometido uma aula de direito diplomático e consular, certo? Seu Reinaldo está digitando, e para quem quiser sair, fique à vontade, tem ônibus, né? Brincadeira, gente. Obrigado, Reinaldo. Gentileza sua são seus olhos. Certo, gente? Então, uma boa noite para vocês. Bons estudos. No que precisarem, estou à disposição para dúvidas, seja no chat, no fórum ou coisa do gênero. Certo, gente? Boa noite, Mayara. Boa noite, Márcio, Lúcia, Agripino, todos que eu passei em branco. Bom descanso para todos vocês. Não percam o fretado exatamente e cuidado com a chuva. Tchau, gente. Bom descanso. Até mais. Boa noite, São Michel, Denise, Djalma, Rubens, Jucinei. Estou aqui vendo se vocês estão saindo com toda a cautela e com todo o cuidado do mundo. Saudade de vocês também, seu Jucinei. Espero que o senhor também esteja falando isso para mim, né, seu Jucinei? Espero que não esteja falando só dos seus colegas. Já uma foto aqui de vocês. Para mostrar que deu tudo certo. Até
Até mais, gente. Boa noite, bom descanso e até a próxima.